E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos iniciando pela TV Com Sorocaba mais um programa Compartilhe com o CVV. Estamos apresentando uma série de programas falando sobre sobreviventes, com o tema Suicídio aconteceu, e agora? No programa de hoje vamos refletir sobre esse tema com o Dr. Neuri José Botega. Bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e com vocês que estão nos ouvindo. Também está conosco Roberto Carreu. Bem-vindo, Roberto. Boa tarde, doutor Neuri, Ivo, a todos que estão nos assistindo. Vamos a mais um programa aí do CVV. E também Ivo Oliveira Farias. Bem-vindo, Ivo. Boa tarde, obrigado pelo convite, espero poder colaborar. Sobrevivente do suicídio. Como falamos em programas anteriores, essa denominação abarca as pessoas do convívio daquele que tentou suicídio e sobreviveu, ou mesmo deixou de viver pelo suicídio, e também aquele que tentou o suicídio. A importância de falar sobre esse tema, também como reiteradamente dizemos em nossos programas, é, ao mesmo tempo em que falamos da necessidade de falar sobre esse assunto para fazer a prevenção do suicídio, trazer a reflexão e mostrar àqueles que ficam após a tentativa e após a perda de um ente querido, se é possível enfrentar, como enfrentar. E vamos debater isso no programa de hoje. Ivo Oliveira Farias é um sobrevivente do suicídio. O doutor Neuri José Botega é médico psiquiatra, pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria de Londres, professor, pesquisador e escritor. E o Roberto Carreu é voluntário do CVV, atende no chat e também é coordenador nacional do Eixo Voluntariado. O nosso programa começa sempre com um preceito do CVV. Vamos ao preceito de hoje. A participação é aberta a todos que queiram colaborar desinteressadamente. Roberto, o que o CVV quer dizer com este preceito? Bom, o CVV tem os chamados preceitos, né, que são as normatizações ou recomendações para os voluntários. E quando nós estamos num grupo de mais de 2.000 voluntários pelo Brasil afora, é necessário que se tenha um alinhamento, tenha uma coerência entre todos. E nesse 18, nós fazemos um convite, não só para quem está fora do CVV e entra, mas para quem já está dentro, que essa participação ela está aberta a todos que queiram participar, desinteressadamente. É necessário que não só ser voluntário, ter as 4 horas disponíveis, ter a boa vontade de ajudar, mas também o desinteressadamente, ele traz para a pessoa um convite a ser do grupo, participar de um grupo que está eternamente em formação e também colaborar na medida do possível e que as pessoas fazem de uma maneira uniforme, né? Doutor, embora hoje haja campanhas de esclarecimento, o Setembro Amarelo é um bom exemplo disto, quando o assunto ainda era um tabu maior do que é hoje, a sua escolha foi, depois de graduado, tratar do tema do suicídio e a sua prevenção. O que o levou a interessar-se por isso?
Bem, logo que eu me formei, estava sendo inaugurado um grande hospital da Universidade Estadual de Campinas, o HC Unicamp, como nós chamamos, o Hospital das Clínicas da Unicamp. Eu, como um jovem formando, logo vi a oportunidade de trabalhar ali, desenvolver as minhas ideias, e eu tive a felicidade de fazer pós-graduação, doutorado, e fiz um concurso público e fui contratado como professor. O que acontece quando um psiquiatra trabalha no hospital geral? Ele entra em contato com vários tipos de dor, não é? Tanto a dor física como a dor emocional, de uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer, de alguém que, devido a um acidente automobilístico, vai ter que passar por uma amputação, pessoas que estão ali internadas sem muita perspectiva de saírem daquela internação, porque percebem que estão findando a vida. Então, assim, o contato com essas pessoas, desde o início, me deixou muito impressionado. E eu percebi que teria que ser um psiquiatra diferente daquele que antigamente atendia em manicômio, ou mesmo daquele que à época estava muito na moda. Ele fazia psiquiatria e logo ia fazer psicanálise. Ele não mais atuava como um médico e apenas como um psicanalista. Eu passei a atender muitas pessoas que haviam tentado suicídio e não conseguiram morrer. Essas pessoas chegavam muito ao HC da Unicamp porque, entre outras razões, nós tínhamos uma equipe completa de cirurgiões, um pronto-socorro com todas as especialidades de plantão, 24 horas por dia, e um centro de controle de intoxicações. Então, tanto aqueles casos de suicídio que ocorriam por um disparo de arma de fogo, ou um ferimento de arma branca, precipitação de altura, como também envenenamento, autoenvenenamento, chegavam ao pronto-socorro. Bem, no pronto-socorro o objetivo primário era salvar uma vida. Depois entrávamos nós, conversando com o paciente, tentando entender o que aconteceu, ajudando-o a dar um significado para aquele momento da vida dele. E eu ouvia muitas histórias que me impressionavam demais. Como, por exemplo, eu não queria morrer, eu queria continuar vivo, foi um momento de desespero. Então, eu vi muitas pessoas perderem a vida dizendo para mim que elas não queriam, na realidade, se matar, que tinham tentado suicídio porque não viam outra saída. Se houvesse outra saída, se tivesse conseguido ver outra saída, elas não teriam tentado suicídio. Bom, eu vi que tínhamos aí um campo enorme para pesquisar, prestar assistência, aprender. Então assim começa a minha história na prevenção, aproximadamente há uns 35 anos atrás. Ivo, muitos sobreviventes do suicídio e até amigos não tão próximos evitam falar sobre o tema. Você, como sobrevivente, fala sobre isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história de sobrevivente e por que você faz essa divulgação falando abertamente sobre isso. É interessante esclarecer que tem dois tipos de sobreviventes do suicídio. O tentante, que é aquele que tenta o suicídio, não consegue e lida com aquela situação, né? Inclusive para ver se evita de praticar o ato novamente. E tem o sobrevivente enlutado pelo suicídio. O sobrevivente enlutado pelo suicídio, eu me incluo, eu estou nesse caso, a gente vivencia um luto. Por que o termo sobrevivente? É porque, na verdade, tanto o tentante quanto o enlutado são pessoas a qual a vida nunca mais será a mesma. Ela muda tanto e a pessoa passa por tantas situações e ela se descobre sem ânimo para viver, tendo que buscar uma razão para se viver, e isso é sobreviver, lutar para se manter vivo. Então, no caso, a minha condição se instalou no dia que minha filha mais velha, então com 18 anos, 5 meses e 2 semanas, no dia 13 de março de 2014, se matou.
sem deixar sinais, nenhum sinais. Naquele dia conversamos, almoçamos junto, perguntou, era uma quinta-feira, como seria o fim de semana e tal. Então, foi uma surpresa no final do dia, quando voltei lá na casa da mãe e ela estava enforcada. Meus filhos, os outros filhos chegaram, tentamos reanimar em vão. Na mesma semana, eu fiquei sabendo de um grupo que se reunia há anos, com a doutora Karen Scavacini e a doutora Karina Fukumitsu, e passei a frequentar por alguns meses, uns 4 meses mais ou menos. Ali eu fiquei sabendo que é um luto diferenciado, que não acaba nunca, cuja dor não diminui, ao contrário, normalmente aumenta, e que o caminho é se fortalecer para lidar com esse luto. Por que é assim tão diferente? Porque nós lidamos com diversas situações. Primeiro, a gente se sente incompetente, porque a gente vê que aquele ente querido preferiu morrer a continuar vivendo conosco e com os que lhe queriam bem. A gente se sente impotente, porque não pôde fazer nada, nem muitas vezes soube de nada, como foi o meu caso e de muitos outros. Não tinha sinais. A gente se sente culpado de... Começa o EC. E se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? Né? Por que não percebi? Então, mesmo que a gente saiba racionalmente que não tenha culpa, em determinados momentos de nossa vida, vem o emocional e aquela culpa se prevalece. Né? A ligação emocional prevalece sobre o raciocínio. E a gente se cobra responsabilidades que de verdade não existe, porque é uma decisão da pessoa. Então isso daí é algo que não é fácil de elaborar sozinho. Então essa questão do grupo de apoio, graças a Deus eu tive acesso, mas esse grupo se descontinuou as suas reuniões, cada psicóloga seguiu um rumo diferente. E sem grupos, o CVV da abolição foi o primeiro grupo lá em São Paulo que inaugurou o primeiro grupo de apoio. Né? Nas 2 primeiros meses era apenas eu que ia, mas depois começaram a vir outros. Na sequência, na iminência do Setembro Amarelo, em 2014, que foi quando o Brasil aderiu ao Setembro Amarelo, no mês antes foi inaugurado o Instituto Vitaleri, a doutora Karen Scavacini à frente, e ela inaugurou um grupo de apoio, ao qual frequenta até hoje, foi o primeiro, que é nas terceiras quartas-feiras de cada mês, o do CVV nas primeiras quartas-feiras de cada mês. E hoje em dia tem vários grupos do CVV e vários grupos do Vitaleri, e a gente sabe de outros institutos que também estão lidando com essa lógica, né, de buscar um espaço de pertencimento, de acolhimento, onde a gente vai ver os nossos pares, gente igual a nós, que está sobrevivendo e lutando para se manter vivo. A grande maioria é de enlutados, mas também existe aqueles tentantes que também chegam lá, e essa troca de experiência também é muito positiva, porque muitas vezes, ouvindo um tentante, a gente consegue, de alguma forma, conseguir entender o porquê o nosso ente querido tentou e consumou o seu suicídio. Doutor, existe um caminho para que o sobrevivente possa trilhar de modo a retomar a sua vida, enfim, tornar o luto menos dolorido? Olha, eu penso que o melhor caminho é ele poder expressar sem receio todos os seus sentimentos, todas as suas dúvidas, quer seja para um profissional de saúde, se eles tiverem psicoterapia, quer seja no ambiente de um grupo de autoajuda. Porque o mais difícil para um sobrevivente é aquele silêncio que se impõe. É um silêncio que tem culpa, que tem dor, que num outro momento pode ter raiva, uma série de porquês, e se eu, né? Isso fica o tempo todo na cabeça. Então, é muito difícil ficar em silêncio e não ter com quem compartilhar. E isso é complicado, porque não é fácil falar sobre suicídio. Normalmente os familiares
tem um pouco de receio de falar para alguém que perdeu um filho, um pai, uma mãe, um cônjuge por suicídio. Porque sempre passa na cabeça dos outros, mas o que aconteceu? Você não percebeu? Não houve sinais? Eu já ouvi dizer que sempre há sinais. Então há também esses mitos de que alguém que se mata sempre dá sinal. Há esses mitos de que a maioria dos casos de suicídio a gente pode evitar. São mitos. Nós não temos boa pesquisa científica mostrando isso. Mas na realidade, eu diria que começa a haver um exagero agora, ao dizer que nós podemos, na maioria das vezes, evitar o suicídio. Nós temos que adotar basicamente uma postura de humildade, de muito empenho, mas uma postura de humildade. Porque mesmo quando fazemos de tudo, a decisão é do outro, é daquele que tira a vida. E às vezes também, né, Ivo, não se trata de decisão. É um momento de tanto desespero em que não podemos dizer que sempre há uma decisão racional e calculada. Em suicídio de adolescentes, por exemplo, muitas vezes há muita impulsividade. Há uma dor tão insuportável que a pessoa não consegue ver outra saída. Ou seja, vocês que estão nos ouvindo imaginam, o tema é complexo. Nós não podemos simplificar. Nós não podemos dizer, é isso, é aquilo, foi por causa disso ou daquilo outro. Muita paciência, abertura, sem julgar. Se nós tivermos essa postura, provavelmente quem está sofrendo pelo luto do suicídio vai poder se abrir com a gente. Agora, se nós estivermos com a nossa cabeça cheia de teorias e de explicações da hora, não vai rolar. Nós não vamos poder ajudar uma pessoa que está sofrendo demais por causa do luto. Nos momentos posteriores à perda ou à tentativa, notadamente a perda, cabe às frases: ele deixou de sofrer, ele está melhor agora onde ele está? Absolutamente. Eu não sou a favor de nenhuma frase de consolo. Eu sou a favor de um silêncio acolhedor, de deixar a pessoa falar. Porque quando nós emitimos uma frase de consolo, é muito mais às vezes porque eu não sei o que dizer, eu não aguento a angústia do outro e rapidamente eu quero apaziguar. É a mesma coisa quando uma pessoa me diz, olha, eu estou pensando em me matar, e eu começo a ler uma cartilha. Mas você já pensou nos seus filhos? Você é tão bonito. Por que você vai fazer isso? Você já pensou nas consequências? Olha, aqui tem um salmo que diz... Não, porque eu perco a oportunidade de deixar a pessoa se vincular a mim. E se ela se vincular a mim, se ela puder falar livremente sobre os sentimentos dela, ela vai perceber que, em primeiro lugar, eu estou valorizando. Em segundo lugar, eu me mantenho calmo. Em terceiro lugar, talvez com a minha calma, ela comece a se acalmar, ela comece a se ouvir, ela comece a buscar outras saídas que não sejam o suicídio. Então, eu não aconselho nenhuma frase com o intuito de acalmar, apaziguar, dar esperança. Olha, um silêncio muito amoroso, ouvidos atentos e cabeça sem julgar, fazem muito mais sentido do que uma frase da hora. Tá certo? Desculpe, quantas vezes um alcoolista já ouviu, você tem que parar de beber, você vai morrer, pensa nos seus filhos. Resolve? Não resolve. Ivo, como foi o despertar seu do luto para procurar os grupos de apoio, como você mencionou, que lhe foram muito úteis para superar a dor? O grupo de apoio ele já veio logo na primeira semana por uma colega de dança-salão. Eu era dançarino de salão, eu não danço mais, o luto não me permite. Mas é uma psicóloga, né, e essa psicóloga também lutada, perdeu o filho 15 anos por suicídio, e ela me falou desse grupo. E aí é que eu contactei o grupo, né, eu gostei da dinâmica, tinham ali inclusive lutados de 7 anos, né, e nunca larguei. O grupo de apoio realmente foi um bálsamo. Agora, o que me fortaleceu e me ressignificou enquanto
enlutado nessa nova existência como sobrevivente, foi a oportunidade de fazer com que a morte da minha filha não fosse em vão. Eu, por natureza, eu já nasci lutando, eu levei 11 horas para nascer, né? Nasci roxo e tal, já me contaram isso e a minha natureza sempre foi de lutar. Eu sou militante sindical, já liderei mais de 20 greves do Judiciário Federal, sou oficial de Justiça Federal. Então sempre fiz outras lutas, outras bandeiras, no lado religioso também. Fui um ativista abracei as bandeiras. E hoje eu me vejo na maior luta da minha vida, a maior missão. Eu acho que todas essas lutas pregressas estavam me preparando para uma luta mais nobre, a mais nobre de todas são nobres, né? Mas que é essa de lutar pela vida dos que sofrem, para que se evite novos suicídios, ou pelo menos diminua o patamar, e que também a vida dos que ficam, que são de 6 a 10 em média, quando há um suicídio, 6 a 10 pessoas em média, em alguns casos muito mais, ainda mais se for famosa. Então eu tomei uma decisão, eu fiquei sabendo que eu fui o primeiro no país a tomar essa decisão, eu abri mão do anonimato. Me alertaram que era um caminho sem volta, mas não me arrependo. Abri mão do anonimato e, diferentemente dos que até então davam depoimentos com voz alterada, imagem distorcida, com iniciais e sem detalhes, eu desde então tenho dado várias entrevistas em jornais, revistas, televisão, rádios, TV, internet, tudo, sempre expondo o meu rosto, o meu nome, minha condição profissional, familiar, a minha filha, o nome, tudo, né? E isso é legal porque com o passar dos anos eu vi que vários começaram a adotar esse comportamento, não só enlutados, mas também sobreviventes, inclusive jovens sobreviventes. Então eu me alimento dessa luta, porque eu me dei conta, inclusive em algumas vezes eu consegui comprovar isso, de ter salvado vidas, né? E então, uma vida que eu salvasse já teria valido a pena. E a gente está salvando várias. É claro que isso não é só de mim, mas são os parceiros, o CVV, o Vitaleri, a imprensa, os profissionais, né? Então, teve um simpósio acadêmico com mais de 600 profissionais no ano passado. No último dia do Setembro Amarelo, dia 30 de setembro, eu tive a honra de dar o depoimento, foi o primeiro também na história acadêmica, de um sobrevivente lutado pelo suicídio dar um depoimento num simpósio acadêmico em São Paulo. E eu tive um feedback muito bacana, vários profissionais, né? E receber isso de profissionais também foi um fato novo, né? Também. Então eu sinto que eu estou no caminho certo e todos os que estão à volta, inclusive esse programa, o CVV e tudo, está cumprindo uma missão que é importantíssima, ainda mais nesse momento que essa geração está passando por esse assodamento de atos extremos, né? De suicídio, mutilações e que tais, né? Roberto, o CVV de Sorocaba já há um ano instalou o grupo de apoio a que ele menciona, o GAS, internamente chamamos de GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Qual que é a dinâmica e a filosofia de manutenção desse grupo de apoio? Olha, o GAS, instalado em Sorocaba, o ano passado, é uma repetição do que já vinha sendo feito em vários postos do Brasil. Há 4 ou 5 anos atrás, falar sobre suicídio era penoso, era difícil, sobreviventes era muito difícil o contato e não tinham a quem recorrer. Então o CVV já começou há muito tempo atrás, instalou em vários postos, e as pessoas que têm interesse, entrando no nosso site, poderão encontrar os postos que trabalham com apoio aos sobreviventes de suicídio. E aqui em Sorocaba se reúne nas últimas quintas-feiras do mês, e é um grupo de apoio baseado naquilo que o CVV pode oferecer, né, em que os voluntários treinados para isso, eles acolhem as pessoas dentro de uma dinâmica de grupo para poder fazer o chamado desabafo, poder conversar, sentir
a necessidade de cada um e juntos se unirem contra essa situação tão difícil que é o pós-suicídio em família ou entre amigos, né? No mês de maio, em função do feriado, a reunião do GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes aqui em Sorocaba, será no dia 24 de maio. Vamos assistir a um vídeo e em seguida continuamos refletindo sobre o tema de hoje. Dear Noreen. Dear Alex. Hey Veronica. Dear Pops. You were my bestest childhood friend. You were a second mom to me. You were the best brother. The whole family tell me we're very similar. She was like, oh, I look just like your daddy. We called you Tricky Alex because of all the pranks that you'd pull on us. The main entrance to your house was that stairway and you'd always run down, Jessica! Everybody say you can't dance. And they show me little videos of you. You just be grooving. Remember when you would scale the walls in the kitchen? And when someone would come around the corner, you'd be there in the middle of the doorway waiting to surprise us. You had got a Sir Mix-a-Lot tape, and we all listened to it in your room when you opened it, and we were just jamming, having a good time. You had the most beautiful garden. It was a lot of work all the time with me and my friends. If you were here today, I would imagine you still probably volunteering, even with helping the elderly. I would imagine you would be a doctor. You would be teaching art, absolutely. I would be in your class. Going to the library together. I know you like reading. You'll be helping me with my career. You're just full of energy and a lot of life. When I found out about your passing, I was at home by myself after school. The doctor came in and he said you were gone. But I thought you had a heart attack. Towards high school, she told me the truth. She was like, well, your father died. He had overdosed on pills or whatever. And we were supposed to see each other that weekend. So I broke down in tears, confused, mainly because I had just spoken to you. And I wanted to physically save you. I wanted to save you. And I didn't really know what to do. A lot changed. I grieved a lot. It was like a complete void at that time. I just don't understand how you could take your life like that, you know. Did you think about us? Or maybe you didn't, so it wouldn't change your mind? There's just so much pain. It's unbearable pain. I got angry because my best friend, your daughter, changed after that. Until this day, every time I step foot in that house, I still look up those stairs. I still hear your voice. Your dad is still looking for peace. I wish you were here today because there's ways that we still need you. I know I need you because, like, I'm still a young man. I got a long ways to go. I wish I knew why you felt the need to just completely leave. Somewhere in the decision-making process, you figure that everyone would be better without you, and that's not true. You were a good son. You were a good friend. You know you were loved, you feel me? You the heart of the family. You matter. You always did. You always will. Alex, you were a little brother. You were full of life and full of energy. You were a good person. I know you're with me every day. Love you, old buddy. And I love you. I love you. And I will always treasure our friendship. And for that, I love you. I love you, I love you, I love you. O filme fala de pessoas que se foram e o depoimento dos sobreviventes enaltecem qualidades
que aqueles que praticaram o suicídio deixaram de ver na sua vida. Nós vamos a um rápido intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta para o doutor Neuri responder na volta. Por que essas pessoas deixaram de ver esses valores que todos os amigos do entorno, os sobreviventes, enxergavam neles e optaram pela decisão máxima contra a própria vida? Um rápido intervalo e voltamos pela TV Com o Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta pela TV Com Sorocaba com o programa Compartilhe com o CVV. Estamos hoje falando sobre sobreviventes do suicídio. Estão conosco o doutor Neuri José Botega, que é médico psiquiatra, Roberto Carreu, que é voluntário do CVV e coordenador nacional do Eixo Voluntariado, Ivo Oliveira Farias, que, como vimos no primeiro bloco, é um sobrevivente do suicídio, e a partir de agora estará conosco também a cantora Paula Cavalciucchi. Prêmio Sorocaba de Música em 2015, 2017 fez shows de norte a sul do Brasil com suas músicas. E enquanto a Paula canta para nós uma música, lembrando a vocês da experiência da Paula na participação do filme, do documentário Ouvidos Calados, enquanto a Paula nos brinda com a sua música, vamos ver um vídeo que fala das filas que se formaram quando da exibição do documentário aqui em Sorocaba. Bem-vinda, Paulinha.
pra estar aqui, então cantar essa canção, pra dizer coisas que não fazem sentido pra você. Lhe dá o poder de escolher entre inútil e nobre. Eu vou repetir, eu vou chatear um bando de gente infeliz que corre pra nenhum lugar e já passou tantas vezes por isso aqui, nessas de tocar pra ninguém ouvir e nem sentir medo, angústia, só descanso, uma peia. Doutor, o vídeo termina com esta frase, que na verdade é um diálogo da pessoa falando com o amigo que perdeu. Queria poder mostrar a você, quando está sozinho ou na escuridão, a surpreendente luz do seu próprio ser, que aliás está presente em todo ser humano. Deixamos uma pergunta que tem a ver com isso. O que faz com que aquele que atenta contra a própria vida perca essa referência do valor que tem? Eu estou pensando em duas situações, porque não há uma resposta geral, né? São tantas pessoas, são tantas condições de vida, tantas histórias diferentes, mas como psiquiatra é impossível deixarmos de lembrar a questão da depressão. Quando uma pessoa está deprimida, ela não acredita que ela possa ser ajudada. Ela evita cruzar com outras pessoas. Ela não quer sair de casa. Se ela for convidada para uma festa, a festa pode ser do melhor amigo. Ela já começa a pensar, mas eu vou ter que ir mesmo? E para conversar? E para sorrir? E para me sentir à vontade? Então, na realidade, a depressão, entre tantas coisas, ela tira da gente a sensação de que a gente pode contar com os outros. A depressão também ela coloca na frente da gente uma lupa que destaca muito os problemas, os defeitos, a dificuldade. E nós não conseguimos mais valorizar os pontos positivos, manter a esperança, manter a energia para buscar uma outra solução. Então, de fato, a depressão pode fazer uma pessoa se esquecer da luz que ela tem, das possibilidades que ela tem de melhorar. Uma segunda condição, eu falei em duas condições. A primeira, a depressão, e tem uma outra condição, que é uma situação de muito desespero humano, ao qual uma depressão também pode levar, mas há muitas situações de vida que levam ao desespero. E muitas vezes a pessoa não tem como lidar com a catástrofe, com aquilo que se passa na mente dela. A consciência se estreita e ela não consegue ver um leque de opções. Você já deve ter ouvido falar a frase, eu fiquei cego de raiva. Por que a gente fala, eu fiquei cego de raiva? Porque quando eu estou tomado pela raiva, eu não consigo avaliar, ponderar, eu não consigo ver, eu só vejo uma coisa na minha frente. Então é possível que em estados de desespero algumas pessoas não encontrem outra saída,
a não ser interromper a dor profunda, uma dor existencial, uma dor da alma. E nesse momento o suicídio parece ser um relento. Não é exatamente a morte, é a interrupção de um sofrimento que é visto como intolerável, interminável e que não vai ter jeito. Agora, essas duas situações que eu estou relatando são dois exemplos. Elas não se aplicam a todos os casos. Doutor, no primeiro relatório sobre o suicídio da Organização Mundial de Saúde, que nos veio ao conhecimento em 2014, mas contempla estudo de 2000 a 2012, o suicídio global reduziu em 26%. Esse mesmo relatório nos dá conta de que no Brasil aumentou cerca de 10%. Ou seja, estamos na contramão do mundo em termos de prevenção. Que ações o senhor vê como possíveis para reverter esses números? Em primeiro lugar, vamos esclarecer o seguinte. Esses números são números oficiais de suicídios que os países mandam para a Organização Mundial da Saúde depois de um longo processo que coleta a causa de morte em pequenas localidades, vão se juntando em regionais, vai para o Estado, vai para a capital federal e depois vai para a OMS. Por que eu estou lembrando isso? Porque o número real de suicídios no Brasil deve ser maior do que registrado. Muitos atestados de óbitos não são preenchidos corretamente. Muitas mortes têm uma causa indeterminada, aparece como causa indeterminada. Porque não há um médico legista, porque não há evidências que garantam que foi um suicídio. O próprio Ministério da Saúde calcula que o número seja 20% maior do que o dado oficial. Agora, o Brasil está realmente testemunhando um aumento no número de casos ou isso é um efeito de um melhor registro de casos? Realmente é um aumento, não é efeito de melhor registro. Pode ser efeito de melhor registro em alguns estados da federação, principalmente do norte e do nordeste, que antes tinham um sistema muito precário de notificação de óbitos. Mas mesmo estados onde sempre a notificação de óbitos foi muito bem feita, padrão internacional, nesses estados o suicídio continua a crescer. Então é um fato. O suicídio no Brasil está crescendo em número, ao contrário de uma tendência mundial de diminuição nos últimos 10 anos. O que pode ser feito? Se nós formos imitar algumas ações desses países que conseguiram diminuir, nós temos que divulgar e conscientizar a população de que suicídio também pode ser visto como um problema de saúde pública. Por quê? Porque na maioria dos casos há também um transtorno mental entre os vários fatores que levam uma pessoa ao suicídio. E eu enfatizo que eu não estou dizendo que é o transtorno mental que leva ao suicídio, mas é uma combinação de fatores, entre os quais transtorno mental. Então, os países passaram a treinar profissionais de saúde, agentes de atenção primária, a detectar melhor depressão, a detectar mais prontamente casos de alcoolismo e proveram o tratamento. Então nós temos um grande problema no Brasil de que a nossa saúde pública, principalmente a saúde mental, ela está muito precária. Há um esforço enorme para melhorar uma ou outra ação, uma localidade ou outra, mas em geral nós temos poucos locais capazes de acolher uma pessoa em crise, ainda mais um jovem em crise, um adolescente em crise. Então nós temos esse problema. Os países que conseguiram diminuir os índices treinaram profissionais e ofereceram um tratamento de boa qualidade. Eles conscientizaram a população, eles também treinaram professores a observar os seus alunos de uma maneira diferente, a detectarem risco, a tomar providência, ou seja, não ficarmos paralisados. Eu tenho a impressão de que essas ações ajudaram bastante. Os jornalistas fazendo reportagens muito bem feitas, isso está acontecendo hoje no Brasil. Há 5 anos atrás não acontecia. Hoje nós temos excelentes reportagens nos principais veículos de comunicação, imprensa escrita, televisiva, rádios. Nós temos jornalistas publicando excelentes trabalhos. Um deles é o da Cleisla Garcia, que publicou um livro chamado Sobreviver, Renda de Direito Autoral totalmente
endereçado ao CVV, que é um belo trabalho de uma jornalista que foi fazer uma reportagem nos tempos de Baleia Azul e ficou tocada. Então nós ganhamos mais uma pessoa para as fileiras da prevenção de suicídio. Tudo isso eu tenho certeza que poderá diminuir o número de suicídios no país. Eu tenho essa esperança. E é por isso também que nós estamos aqui hoje. Nós temos essa esperança. Não evitar todos o suicídio. Nós não temos que ser missionários contra o suicídio. Nós não vamos conseguir evitar todos os suicídios. Nenhuma cultura, em nenhum momento da história, conseguiu isso. Mas evitar uma parcela de mortes, eu acho que a gente poderá evitar. Roberto, o doutor Neori nos contou como ele se iniciou no trabalho de prevenção ao suicídio. O CVV, através de um acordo com o Ministério da Saúde, está implementando no Brasil todo, até 30 de junho, todo o Brasil estará coberto, a linha 188, que possibilita a quem queira desabafar ligar no CVV gratuitamente, inclusive de ligação celular. Você escolheu trabalhar pela prevenção ao suicídio de outra forma. Parece que foi ontem, né? Há 25 anos você ingressou no CVV para ser voluntário nesse trabalho. Gostaria que você falasse, primeiro, se o CVV continua precisando de voluntário. E segundo, como que é passar uma vida como voluntário, 25 anos podemos considerar uma vida, prevenindo o suicídio? Bom, primeiro que o CVV precisa de voluntários e muitos voluntários. Nós estamos com o 88 em nível Brasil já a partir de junho, né? Mais de 200 milhões de terminais disponíveis, conectados para 80 postos, pretendemos chegar a 100 postos, 2.300 voluntários, e as filas começam a formar pessoas esperando. Eu sou voluntário do Charter, onde atende muitos jovens, então, em época de Setembro Amarelo, nós chegamos a ter 150, 200 pessoas na fila, com até 6 horas esperando para poder desabafar. E não raro, as pessoas não conseguem ser atendidas. Nós não temos tantos voluntários assim. Então, a necessidade de voluntários é sempre e eterna. Quanto a passar uma vida como voluntário, é fácil, porque basta ter muitas, é só requisitar no estoque de vidas. Então, você pode se dedicar. E é aquilo que nós conversamos até numa palestra recente, o voluntário é aquele ser inconformado. Dá para deixar esta vida um mundo melhor. Então, o desafio de todos os voluntários, de qualquer, seja do CVV ou de qualquer entidade, em qualquer assunto, quando você doa o seu tempo para uma causa, você está transformando o mundo. E é isso que a gente vem fazendo aí desde o começo. Não havia intenção prévia de suicídio, o CVV teve uma chamada muito positiva na época, e eu só fui ficando um dia depois do outro e acumulou toda essa quantidade absurda de dias aí até hoje, né? 25 anos trabalhando como voluntário, doando-se. Da mesma forma que o Dr. Neori, tendo escolhido esse tema, cuja dificuldade em falar sobre ele, apesar do clareamento que a própria imprensa tem dado, pondo luz no assunto, escolher isso para valorizar a vida. E o Ivo, que é nosso convidado também no programa de hoje, que fala abertamente de sua experiência como sobrevivente, juntando-se a esse time que trabalha pela valorização da vida. Em televisão, o tempo sempre conspira contra aqueles que falam sobre temas importantes. E não é diferente no nosso programa. Estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Mas antes, vamos ouvir rapidamente as considerações finais dos nossos convidados. Começo pelo doutor Neori Botega. Por favor, as suas considerações finais
sobre a sua participação e o tema. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, a oportunidade, e eu concordo plenamente com nosso colega que fala assim, olha, quando nós doamos parte do nosso tempo para o voluntariado, a gente, no fundo, a gente quer transformar para melhor. A gente quer que as pessoas vivam melhor, que a nossa sociedade se organize melhor. E é assim que eu me sinto também quando eu me dedico a essa área. Que não é só triste. Tem gente que fala, nossa, mas suicídio. O que eu aprendi sobre a vida, o que eu valorizo mais a minha vida, né? No dia a dia eu sou muito brincalhão, gozador. Agora, a hora de ouvir é com silêncio, com tranquilidade, mas a gente termina o dia com muito peso, com muito cansaço. Por isso que a gente tem que brincar, por isso que a gente tem que ter outros prazeres na vida, além de achar que, sendo voluntário e lutando contra o suicídio, eu já estou fazendo a minha parte, está tudo ok. Então, como esse programa é assistido por muita gente do CVV, fica a minha mensagem. A gente tem que cuidar bastante da gente, da vida da gente, para podermos cuidar bem e ouvir bem os outros. Acho que nós estamos num momento muito legal em termos de prevenção do suicídio no Brasil. Todos nós temos trabalhado mais agora, porque temos que dar mais palestras, escrever textos, participar. Mas eu acho que é bom. Há 5 anos atrás, olha, era uma luta para a gente conseguir 3 linhas num jornal ou 1 minuto na TV. Melhorou muito, não é verdade? Vamos continuar na luta. Obrigado por estar aqui conosco. Ivo, suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui, falando da sua história, dividindo com os nossos telespectadores. Agradeço a oportunidade. O que eu posso deixar aqui é uma reflexão. A história da humanidade é feita com a participação da grande maioria da humanidade, mas tem uma minoria que são aqueles que se propõem a fazer a história, fazer acontecer, serem agentes de transformações. E são profissionais desse gabarito, como o Dr. Neuri, doutora Karen Scavacini, doutora Karina Fukumitsu e tantos outros. São voluntários como vocês, o CVV e outros, psicólogos, psiquiatras, e os sobreviventes que se propõem a expor a sua história, a dialogar não só com aqueles parceiros dessa luta, que são os voluntários e os profissionais, mas também dialogar com a população em geral, para transparecer esse mundo onde a grande maioria vive nas sombras, e nós estamos querendo dar luz para que o mundo seja diferente, que a história da humanidade se transforme e mude através da ação de todos nós, que somos parceiros nessa luta. Meus parabéns a essa iniciativa. Muito obrigado. Roberto. Bom, agradecer ao Dr. Neuri, ao Ivo, a Paula, e deixar o convite aí para as pessoas conheçam, entrem no nosso site, tem muito material sobre suicídio, as pessoas que tenham dúvidas, lá nós temos um material muito rico, tem cartilhas importantes para as pessoas que estão vivenciando ou pressentem que existem risco na família, nos amigos, no trabalho, e disponibilizar o trabalho 24 horas por dia, totalmente gratuito, sigiloso, anônimo, no 188 telefone, por chat, por e-mail. Alguns postos fazem atendimento pessoal no nosso site, vocês podem encontrar. E para aqueles que não precisam, mas têm a necessidade de transformar o mundo, venha fazer parte desse desafio, venham ser voluntários do CVV, que também no nosso site vocês encontram como ser voluntário do CVV por telefone, por chat, as preparações que são feitas. Parece difícil, mas nada é difícil quando a vontade está lá na frente. Então, fica o convite para as pessoas que queiram ser voluntárias e a disponibilidade do CVV enquanto um trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Lembro a você, telespectador, que o nosso programa estará disponível para você rever e recomendar aos seus amigos através da nossa página no Facebook. Compartilhe com o CVV. Este programa já tem uma versão em rádio que é apresentada às quartas-feiras na Rádio 96.4, Rádio Universitária de Macapá. Portanto, já rompemos fronteiras. A Paula se interessa pelo tema do suicídio, participou do documentário
e por isso está aqui mais uma vez nesse programa. Nós estamos encerrando esse programa com a voz gostosa da Paula mais uma vez. Obrigado por ter estado aqui neste programa. Eu que agradeço a oportunidade. Vou cantar agora uma canção chamada Onde Mora o Amor, que eu compus ao ser convidada, ao ter a felicidade de ser convidada para compor o tema do documentário Ouvidos Calados. Amigo, isso aconteceu outra vez comigo. Amiga, isso já acometeu tantas outras vidas. Eu tenho medo de dizer como me sinto, e sinto tanto ao te ver assim desiludido. Mas te encontrei e vi no fundo a dor que transbordou. Mora onde mora o amor, ó amigo. Eu também já andei correndo perigo. Amiga, quando lhe acontecer, por favor, respira. Eu tenho medo de dizer como me sinto, e sinto tanto ao te ver assim desiludido. Mas te encontrei e vi no fundo a dor que transbordou. Mora onde mora o amor, ó amigo. Ó amigo.